Fala galera da sexta etapa da Educação dos Jovens e Adultos, eu sou o professor Ananias Carvalho. A gente vai dar continuidade à correção do nosso Exercitando. A nossa aula de hoje é toda dedicada à correção da atividade que foi passada para vocês no dia anterior, no dia de ontem. E a gente vai continuar corrigindo as atividades de História, as questões 10, 11 e 12. Mais uma vez, 3 questões para vocês. Vou colocar um tempinho para vocês lerem as questões. Daqui a pouco a gente vai voltar para o momento de interatividade. Eu quero ver se vocês realmente conseguiram compreender o que a gente tentou repassar para vocês. Agora, na tela, a primeira questão, ou melhor, a 10ª questão. Primeira questão de história diz o seguinte para a gente. O período colonial brasileiro teve início em 4 alternativas para a gente ler e refletir. A alternativa A diz que o período colonial brasileiro teria começado no ano de 1530. A alternativa B diz que o período colonial brasileiro teria iniciado em 1510. A alternativa C diz que o período colonial brasileiro teria iniciado em 1630. Já a alternativa D diz que o período colonial brasileiro teria iniciado no ano de 1500. Voltando aqui, gostaria de pedir mais uma vez que você que está conectado com a gente possa interagir, mostrando que você conseguiu compreender a nossa aula e vai responder de maneira correta. Um tempinho para vocês agora mandar a resposta de vocês via chat. Lembrando que vocês têm a opção de, caso tenha alguma dúvida, pedir auxílio aos nossos professores que estão de plantão, prontos e apostos para ajudar vocês. Vamos lá, vou ver se vocês conseguiram compreender, enviando para mim, via chat, aplicativo Aula em Casa, a resposta que vocês consideram a mais adequada. Um tempinho para vocês aqui enviar a resposta. Estou vendo que o chat está muito movimentado na noite de hoje. Quero pedir mais uma vez que vocês possam enviar a resposta, alguma resposta. Daqui a pouco a gente vai voltar, então. Agora a gente vai para o nosso gabarito para ver se vocês conseguiram responder de forma correta a primeira questão. Gabarito na tela. Primeira questão tem como gabarito a alternativa de letra A. O comentário fala o seguinte para a gente. Os anos iniciais da colonização portuguesa, conhecido como período pré-colonial, lembrando que o prefixo pré quer dizer antes da colonização, foram pautadas pela exploração do pau-brasil e do trabalho indígena a partir do escambo. O que seria escambo, professor? É uma troca simples, uma troca de mercadoria por outra mercadoria, sem a utilização do dinheiro. O período pré-colonial compreendeu desde a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, até meados da década de 1530. Quer dizer o quê? Que a efetiva colonização brasileira, sexta etapa, iniciou-se lá no ano de 1530. Portanto, a alternativa correta da primeira questão é a alternativa de letra A. Ok, galerinha? Espero que vocês tenham compreendido e respondido de forma correta no exercitando de vocês. Agora a gente vai para a segunda questão. Mais uma vez, vou dar um tempinho para vocês lerem. Vou ler a questão paulatinamente, pausadamente, e a gente vai, mais uma vez, pedir para vocês, sexta etapa, interagir com a gente no chat com a resposta que vocês acham que seja a resposta que mais se adequa ao enunciado. Segunda questão na tela. Fala o seguinte para a gente, sobre o feudalismo, é correto afirmar, a gente vai falar sobre feudalismo, Idade Média Europeia. A alternativa A diz o seguinte, que o feudalismo valorizava a arte e a cultura greco-romana. A alternativa B, o feudalismo corresponde ao apogeu do Império Romano. A alternativa C, o feudalismo pertence ao período chamado Idade Média, que durou do século V ao século XV, 1476 a 476 a 1453. A alternativa de letra D, declínio do campo e ocupação das cidades, a chamada urbanização. Mais uma vez, 4 alternativas
que tem aqui a resposta correta, que fala sobre feudalismo. Um tempinho para vocês responderem via chat. Vamos lá, galerinha. Devagar, gente, são muitas respostas aqui no chat, a gente está com dificuldade de filtrar, mas daqui a pouco a gente vai estar de volta com a interação de vocês. E agora vamos para o gabarito da segunda questão, ver se vocês conseguiram responder de forma correta. Na tela, gabarito da segunda questão de história. O gabarito fala o seguinte para a gente: a resposta correta é a alternativa de letra C. Para você conseguir compreender, parabéns. O comentário fala o seguinte, que o feudalismo é o nome dado à forma de organização econômica e social vivenciada na Europa Central durante o período histórico conhecido como Idade Média, entre os séculos V ao séculos XV. O nome é derivado dos feudos. O que é feudo, professor? É o equivalente a vilas ou uma unidade grande, vasta e habitada e geralmente governada por um senhor feudal. As unidades de habitação e produção eram características do período. Portanto, a resposta correta da segunda questão é a letra C. Vamos agora para a terceira questão, para finalizar o exercitando de história da sexta etapa. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, temos professores apostos para sanar qualquer tipo de dúvida que possa surgir. Terceira questão na tela. Fala o seguinte para a gente sobre o Tratado de Verdun. Tratado de Verdun. É correto afirmar que esse tratado foi um tratado assinado por Portugal e Espanha para dividir as terras que compreendem as Américas. A alternativa B diz que foi um tratado assinado que estabeleceu a divisão do Império Carolíngio entre os três filhos do rei, no caso Lotário, Carlos o Calvo e Luís o Germânico. A alternativa de letra C fala o seguinte para a gente, que trata-se de um acordo de paz entre as potências envolvidas na Segunda Guerra Mundial. E a alternativa de letra D, tratado que dividia a Terra em hemisfério sul e norte. Vamos lá para o gabarito da terceira questão, para ver se vocês conseguiram compreender e conseguiram entender e embarcar de forma correta. Segunda questão, gabarito na tela. A resposta correta seria a alternativa de letra B. O Tratado de Verdun, assinado no mês de agosto do ano de 843, foi um dos primeiros tratados a dividir o Império Carolíngio, que também era conhecido como Sacro Império Romano, em três reinos, entre os filhos sobreviventes de Luís o Piedoso, filho e sucessor de Carlos Magno. O Império Carolíngio, o Império Franco, tão poderoso na época de Carlos Magno, foi fragmentado após a morte de seu filho e dividido entre os três filhos do então Luís Piedoso. Isso ocasionou uma fragmentação do Império Carolíngio e, consequentemente, um enfraquecimento do poder real, que é um tema que a gente vai estudar nas próximas aulas. Portanto, galera, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês na nossa aula de hoje. Pedir que vocês pesquisem mais, interajam mais. Daqui a pouco a gente está voltando outra vez com o exercitando do 8º ano. Fiquem agora com a correção de ciências. Até a próxima. Olá, alunos! Agora a gente vai continuar acompanhando o nosso exercitando, né? A gente vai visualizar agora algumas questões de ciências. Vocês já acompanharam a história com o professor Ananias. Agora a gente vai verificar as questões do exercitando de ciências e trazer as suas correções, certo? Muito bem, então olha só. Nós temos aí o nosso exercitando de ciências, né? Parte 1, e agora a gente vai visualizar a questão de número 4. Vamos relembrar aí o que dizia essa questão de número 4. Vamos colocar aí para vocês na tela a nossa questão de número 4. Então, olha só. Assinale a opção incorreta
em relação ao conjunto de astros que formam o Sistema Solar. Então, a gente vai ter ali quatro frases, né? E uma delas vai estar errada sobre o Sistema Solar. E vocês vão ter que identificar qual é essa que traz uma informação falsa. Na letra A, temos aí, ó, os planetas não têm luz própria. Exemplo de planetas: Terra, Júpiter, Saturno e Marte. Letra B. Os planetas giram em torno do Sol. Exemplo de planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e Urano. Letra C. As estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas e satélites. Letra D. Os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo de satélite natural: a Lua. Então, essa foi a nossa questão de número 4, né? Aí com as alternativas, e uma delas está incorreta. Vamos ver se os nossos alunos estão participando aí no chat, né? Trazendo aí suas respostas da nossa questão de número 4. Temos aí a participação. Antes da gente fazer a correção da questão 4, vamos ver aí se nós temos alguém participando. Bom, não temos, né? Vamos dar sequência então à nossa correção. Vamos olhar aí novamente a nossa questão de número 4. Aí na tela para vocês a nossa questão. Temos uma participação? Opa, agora sim, quase não chega, mas deu certo. Vamos ver quem que vai participar com a gente. O Josué, né? O Josué trouxe aí a participação da questão 4, letra D. Muito bem, Josué, obrigado pela participação aí. Vamos corrigir então? Vamos agora conferir a nossa questão de número 4. Vamos relembrar aí a nossa questão. Então, a gente tem aí 4 afirmativas sobre o Sistema Solar e uma delas está incorreta, né? Como a gente pôde observar. Então, vamos aí para o nosso gabarito, rapidinho para o nosso gabarito. Olha só, nós temos aí então que a resposta errada, né? Aquela frase que está incorreta é a letra D. Se a gente puder voltar agora lá para nossas questões, vamos dar uma lida na letra D, só para a gente ver o que está errado aí. Os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Como nós sabemos, né, não são todos os astros do universo que têm luz própria. Os satélites, eles não têm luz própria, certo? Quem tem luz própria são as estrelas, né? Os satélites, os planetas, eles não possuem luz própria, eles vão ser iluminados pelas estrelas. O exemplo de satélite natural está certo, mas satélites não possuem luz própria, tá? E também não vão girar em torno do Sol, eles vão girar em torno do seu planeta ali. No caso, a Lua, ela está orbitando ali o planeta Terra, então a letra D ela está incorreta. Vamos ver aí o nosso gabarito novamente. Como comentário então lá, os astros iluminados são aqueles que não possuem luz própria, eles são iluminados pelo Sol. Os principais astros iluminados são os planetas e os satélites, certo? Muito bem, parabéns aí a quem acertou a nossa questão de número 4, resposta à letra D. E agora nós vamos para mais uma questão do nosso Exercitando de Ciências, nossa questão de número 5. Observa aí na tela. Na divisão dos seres vivos em 5 reinos, qual deles é o inferior por conter organismos dotados de organização mais simples? Então nós temos aí letra A, Monera, letra B, Protista, letra C, Fungi e letra D, plantas. Então a gente está observando aí, ó, 4, né, dos 5 reinos nas alternativas. E aí qual deles é o mais inferior, né? Dentre esses a gente vai encontrar ali um grupo onde os organismos, né, são mais inferiores. A gente diz isso porque a sua estrutura, a sua organização corporal, ela vai ser mais simples do que os outros, certo? Então olha lá, letra A, Monera. Quais são os indivíduos, né? Quais são os seres que a gente encontra no reino Monera? Aqui na letra A, nós temos, então, as bactérias, certo? Letra B, Protista, os protozoários e as algas. Na letra C, reino dos fungi é o reino dos fungos. E na letra D, o reino das plantas, né? Os vegetais e as plantas. É o reino vegetal, que é o reino das plantas. Então, aonde a gente encontra aí, dentre esses 4, os organismos mais simples? Lembra quando a gente estuda lá as bactérias, a gente lembra que são seres formados por uma única célula, né? O corpo deles, vamos dizer assim, é composto de uma única célula. Então são seres mais básicos, né? Uma composição mais simples. Então a nossa resposta, né, a letra A, reino. Olha, a gente teve a participação, eu esqueci de chamar o nosso chat, a gente teve a participação do Paulo, né? Veio na hora que eu ia responder, deu certinho aí. Letra A, então o nosso aluno Paulo trouxe aí a sua resposta, ele está dizendo para a gente que é o reino Monera. Temos mais alguma?
Não, agora sim a gente vai fazer a correção da questão. Então vamos lá para o nosso gabarito. Muito bem, Paulo, a resposta certa é a letra A, né? Os organismos pertencentes ao reino Monera apresentam organização celular bastante simples. Todos esses seres são unicelulares, né? São formados por uma única célula, e procariontes, certo? Eles não têm aquela membrana protegendo o seu núcleo, são bem simples. Ou seja, suas células não possuem núcleo delimitado pela membrana nuclear, ok? Muito bem, então essa foi a resposta da nossa questão de número 5, resposta letra A. E agora nós vamos para mais uma questão, vamos para a questão de número 6. Na nossa questão de número 6, identifique entre as alternativas aquela que indica corretamente um organismo autotrófico. O que é mesmo um organismo autotrófico? Daqui a pouco a gente comenta, né? Então a gente tem aí as alternativas. Letra A, cachorro. Letra B, algas. Letra C, ameba. E letra D, vírus. Antes da gente comentar a nossa questão, vamos ver se temos participação aí no nosso chat. Temos alguma resposta? Dá tempo de mandar sua resposta ainda. Manda aí rapidinho o seu comentário da nossa questão de número 6. É bem simples essa questão aí. A gente tem os seres vivos aí representados nas alternativas, de letra A até a letra D. E qual deles que é autotrófico? Lembrando então que autotrófico é aquele ser vivo que consegue produzir seu próprio alimento. Ele consegue, através de algum processo, como a fotossíntese, por exemplo, obter seu alimento. Certo? Muito bem, vamos fazer a correção da nossa questão de número 6. Tá? Vamos aí para o nosso gabarito. Olha lá. A resposta, então, é a letra B. Na nossa letra B, a gente tem lá algas. E as algas são seres autotróficos fotossintetizantes. Então, como eu falei, né, dentre aqueles seres que a gente observa, vamos voltar na nossa questão 6 rapidinho? Aí, na nossa questão 6, a gente tem 4 organismos, né, 4 seres vivos. Cachorro, algas, ameba e vírus. Dentre esses, somente os indivíduos, né, no caso as algas, que vão conseguir fazer a fotossíntese. A gente tem ali as algas, né, fotossintetizantes, elas têm ali um tipo de pigmento onde ela vai conseguir realizar a fotossíntese e daí produzir o que a gente diz, né, popularmente de alimento, que é a sua energia. Então, esse organismo ele é autotrófico, os outros não. Todos os outros vão precisar ir em busca do alimento, ir em busca de algo para se alimentar, para obter energia. Ok? Então, a resposta da nossa questão de número 6 é a letra B. Ok? Autotróficos fotossintetizantes. Vão obter seu alimento a partir da fotossíntese. Certinho? Muito bem. Então, obrigado aí a todo mundo que participou com a gente. Obrigado pela participação de vocês no nosso Exercitando. E a gente continua agora com a correção do Exercitando de Geografia com a professora Ludmila. Até a próxima. Vamos continuando com a nossa interatividade, verificando aí as respostas de vocês. Queremos as participações de vocês no chat aí, gente. Respondam, não tem problema se errar, estamos aqui para aprender juntos, tá certo? É importante vocês participarem conosco, verificando aí, relembrando o que vocês responderam na aula de ontem sobre o Exercitando. Lembrando que estamos fazendo essas correções hoje com História, Ciências e Geografia, tá certo? Meu nome é Ludmila, eu sou a professora Ludmila de Geografia e iremos relembrar as questões da 6ª etapa, que foi vista ontem. Olha só, vamos para a nossa aula 36, correção do Exercitando, parte 1, Geografia. Então, gente, vamos verificar aí, em relação à Geografia, tá? A questão de número 7, tá? ONU declara 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A ideia é promover uma ampla discussão e cooperação mundial para aumentar a conscientização e entendimento dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam, retirado aí do Ministério da Integração Nacional. Então, quero saber de vocês, gente. A agricultura de subsistência, que também é conhecida como agricultura familiar no Brasil, concentra-se. Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês lerem aí, porque eu quero as respostas de vocês no chat, ok?
olha só, gente, vamos lá verificar, né? Já deu tempo aí de vocês lerem para verificar qual a resposta correta. Então, vamos analisar a letra A. Quero saber sobre agricultura de subsistência, também conhecido como agricultura familiar, tá? No Brasil, olha só. A agricultura de subsistência familiar no Brasil concentra-se, letra A, na região sudeste, próximo aos grandes centros industriais do país. Aqui não é a resposta correta, né? Porque vai normalmente ter essas agriculturas familiares distante desses centros urbanos, por isso que não é a letra A. Na letra B, na região sul, com poucas terras agricultáveis à disposição. Aqui está errado, gente. Tem muitas terras agricultáveis lá na região sul. Letra C, na região norte, junto aos domínios naturais da Amazônia. Aqui está correto, gente. Por quê? Aqui na região norte a gente verifica essa concentração dessa agricultura familiar, agricultura de subsistência, tá? E já na letra D, na região nordeste, notadamente na zona da mata. Na verdade, na região nordeste, nós vamos ver principalmente na parte do agreste, tá? Já indo para o sertão, que tem muito essa parte aí da agricultura de subsistência, tá? Principalmente aí voltado com a irrigação. Por isso que a letra correta é a letra C, da questão de número 7. E agora vamos verificar a próxima questão, né? A questão de número 8 aí com a geografia. Olha só, vamos observar este mapa, tá? Analisem este mapa aí, vou dar um minutinho para vocês verificarem. O critério adotado na divisão regional descrita no mapa tem por referência. Analisem aí, eu vou até analisar junto com vocês este mapa. Nós temos aí 3 regiões, né? A Amazônia, temos o Nordeste em amarelo e o Centro-Sul, num rosinha mais claro, um vermelho mais claro, né? Então, o que a gente observa? Que essa divisão aí não está de acordo com o limite dos estados, tá? Então, eu quero saber de vocês qual a resposta dessa questão de número 8. Letra A, a base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas. Será que aquele mapa está colocando as bacias hidrográficas para a gente, gente? Letra B, os aspectos demográficos, considerando-se a distribuição da população brasileira. Vocês viram alguma coisa relacionada ali à população brasileira naquele mapa? Ou seria a letra C, o setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais? Ou seria a letra D, as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas? Vamos lá voltar novamente no mapa, né, verificando aí, né, lembrando aí sobre a divisão regional, tá? Então, quando a gente observa essas 3 regiões, o que é que vocês lembram? Vamos lá verificar se existe alguma resposta aí de vocês. Então, vamos lá, olha só, na questão de número 8, vamos então analisar cada item que é dado para a gente. Observando, gente, este mapa, nós temos a Amazônia, né, onde a gente vive. Também vamos ter o Nordeste e o Centro-Sul, tá certo? E o que é que nós estudamos com essas 3 regiões? São as regiões geoeconômicas. Lembrem lá que nós estudamos, feito por Pedro Pinchas Geiger, tá? Então, são as regiões geoeconômicas, também conhecidas como os complexos regionais. Então, vamos lá analisar novamente, né? Na letra A, verificando aí essas respostas. Vamos analisar cada uma agora, olha só. Na letra A, né, nós vamos observar a base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas, não colocam as bacias hidrográficas, tá, neste mapa. Letra B, os aspectos demográficos, também não está analisando para a gente a população, ok? Setor secundário também, a gente verifica que não estão destacando as indústrias, tá? Então, é a letra D, com as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas, que vai estar relacionada às regiões geoeconômicas, ok? Então, aí a nossa resposta correta é a letra D, tá certo? E, por fim, vamos ver aí, juntamente com vocês, da 6ª etapa, essa questão é a letra D, né? A divisão regional apresentada no mapa, que divide o país em 3 regiões geoeconômicas. Como o próprio nome sugere, essa divisão é elaborada a partir de critérios econômicos, além de sociais e produtivos. E, por fim, vamos com a nossa última questão de geografia, questão 9. Vamos ler juntos e com calma. De acordo com o IBGE,
o Brasil está dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E lembrando, gente, que nem sempre foi desse jeito essas divisões regionais. Passou por diferentes mudanças, né? E acabou surgindo aí a partir de 1970. É uma regionalização oficial, porque foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vamos continuando aí. E a unidade federativa, onde tem a sede, né, do governo federal, com os seus poderes judiciário, legislativo e executivo. Isso aí é o quê? É o nosso Distrito Federal, né, gente? É a capital do nosso país, Brasília. E eu quero saber de vocês, em quantos estados e Distrito Federal constituem as unidades de maior hierarquia dentro da organização político-administrativa do nosso país. Então, quantos estados nós temos? Quantos distritos federais nós temos? Será que é um? Tem mais? Então, vamos lá para cada quesito. Na letra A, nós temos 24 estados e um distrito federal. Letra B, 25 estados e um distrito federal. Na letra C, 26 estados e um distrito federal. Ou seria a letra D, 27 estados e um distrito federal? A letra correta vai ser a letra C, gente. 26 estados e um distrito federal, tá certo? Lembrando que na região norte nós vamos ter 7 estados, na região nordeste 9 estados, na região centro-oeste 3 estados e o distrito federal, que é a capital do nosso país, região sudeste 4 estados e na região sul nós temos aí 3 estados, completando as unidades federativas, que são os estados e também aí mais o Distrito Federal. Nós temos a resposta do aluno Josué Tavares, respondeu aí a letra C, né? Verificando aí a participação de vocês. Muito obrigada pela participação do aluno Josué e também continuem participando conosco, tá? Com essas atividades aí do Exercitando, lembrando que é muito importante essa participação de vocês para verificar aí o conhecimento de vocês, ok, gente? Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês e vamos continuando as correções das atividades que vocês realizaram ontem, tá certo? Finalizando agora a 6ª etapa, vamos continuando com a 7ª etapa. Vamos com História, Ciências e Geografia, continuando com o professor Ananias. A sua aula continua no próximo vídeo.